Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo, pessoal, a gente vai ter algumas novidades. Bom, primeiro falar um pouco sobre o conteúdo do vídeo. A gente vai fazer a instalação da Langflow para poder usar numa VPS, então é uma máquina virtual. Então você já conhece a ferramenta Langflow, é uma ferramenta muito interessante para a criação de fluxos, né, onde você consegue estabelecer, criar agentes, criar ferramentas, utilizar ferramentas para montar estruturas, né, de inteligência artificial. Então a gente vai mostrar como fazer a instalação do Langflow numa VPS. Então a gente vai usando um exemplo, né? A gente vai usar a Hostinger. Tem aqui uma máquina que a gente costuma usar o Langflow numa KVM2, que é uma máquina robusta o suficiente para rodar o Langflow, tá? Então, inclusive, se vocês quiserem assinar a Hostinger, a gente vai deixar um link afiliado aí na descrição do vídeo, onde vocês têm 20% de desconto. Também acabam ajudando o canal, tá? Então a gente vai explicar como é que faz a instalação. Essa instalação ela é feita utilizando uma ferramenta chamada Coolify, tá? A Coolify é uma ferramenta que simplifica a instalação, tipo um instalador de pacotes, que você consegue, utilizando, né, algumas configurações aqui que a gente vai mostrar ao longo do vídeo, fazer o deploy, né, do Langflow sem muito esforço, sem precisar fazer entrar no Linux, né, fazer comandos e tudo. Então o Coolify tem essa vantagem e no final das contas, após toda essa instalação, vocês vão ter aqui uma instância do Langflow rodando na máquina virtual de vocês, para que vocês possam criar os fluxos, fazer estudos, né, e também deploy, né, de APIs e outras coisas aqui. Então a gente vai ter um vídeo bem completo para mostrar para vocês. E uma novidade nesse vídeo, pessoal, é que a gente está trazendo um novo contribuidor no canal, que é o Gabriel. Então é ele que vai apresentar esse vídeo para vocês, para trazer o conteúdo. É uma pessoa com bastante experiência em inteligência artificial, que eu estou fazendo uma parceria com ele, estou fazendo parte aqui do canal. Então vocês vão ver que ele vai explicar para vocês aqui como fazer o passo a passo. Então, logo após a vinheta, pessoal. Olá pessoal, então nessa parte do vídeo vou explicar para vocês como a gente, tendo uma VPS, configura o Coolify, que é a ferramenta que vai nos permitir dar o deploy do Langflow com segurança e de forma bem simples. Então depois que você adquiriu uma VPS na Hosting, que no caso, né, eu tenho uma KVM2 que atende muito bem às nossas necessidades, a gente precisa configurar o sistema operacional e o Coolify. Então, na aba de VPS aqui, do seu painel da Hostinger, vai aparecer aqui a máquina que você adquiriu. Então, você vai aqui nesses três pontinhos e entrar em configurações do sistema operacional e do painel. Então, sempre que tiver alguma opção de VPS, se você quiser fazer a instalação do Coolify, você vai vir aqui nessa opção de configurações do sistema operacional e do painel, e a Hostinger, ela possibilita a instalação do sistema operacional puro, né? Então a gente tem aqui uma coletânea de sistemas operacionais, mas eles também facilitam a nossa vida já com alguns templates. Então a gente pode instalar, por exemplo, aqui o Coolify, o Cloud Panel, o cPanel, são várias soluções que tem essa característica de ajudar você a dar deploy de qualquer software ou códigos Python, e o Coolify é um dos mais user-friendly para isso. Então a gente clica aqui no Coolify, a gente clica em alterar o sistema operacional, ele vai apagar tudo que tinha na VPS, então se não é uma VPS zerada, toma cuidado, faz o backup. Então ele informa aqui que ele vai instalar o Ubuntu 24.04 com o Coolify, e como ele vai, né, zerar a máquina, a gente tem que criar uma senha root. Então ele gera aqui para a gente a senha. Então é uma senha aqui adequada. Depois eu vou restaurar essa máquina, então não tem problema mostrar para vocês, mas importante vocês guardarem, porque essa senha só vai ser mostrada agora. Essa senha pode ser utilizada para você acessar a máquina depois utilizando o SSH, né? Aqui no caso utilizando o Coolify. A gente vai confirmar e aí vai começar o processo da Hostinger de configuração da sua VPS com o Coolify instalado. Então tá aqui, isso pode levar algum tempo e eles já têm todo o template configurado, porque você pode fazer isso por fora, na mão,
mas a Hostinger já deixa todo o template configurado para que o Qulify esteja prontinho para o posterior uso. Beleza, então agora a gente já tem o Qulify instalado e a máquina está com o Ubuntu 24.04. Super importante instalar usando esse template da Hostinger, porque até a versão do Ubuntu tem alguns detalhes que, se você for instalar na mão, pode ter alguma dificuldade. Então agora, para a gente acessar a aplicação, é só clicar aqui em gerenciar painel, e aí está pronto. Prontinho aqui, a gente já está com ele disponível no nosso IP na porta 8000, do IP da máquina, e aí no primeiro acesso você é obrigado a criar uma conta. Então eu vou criar aqui uma conta de exemplo, então eu vou criar aqui o nome teste, e-mail teste@gmail.com, o password é importante que tenha uma letra maiúscula, uma letra minúscula, números e um caractere especial. Vou lá aqui, batendo certinho. Óbvio que vocês vão utilizar valores mais seguros para essas variáveis. Então vou registrar aqui. E aí a gente já está com acesso ao Qulify. Uma parte super importante, né? Ele explica aqui que o Qulify é uma maneira de você fazer self-hosting das suas aplicações, e ele funciona tanto gerenciando servidores remotos ou deixando você fazer o deploy de aplicações no próprio servidor que você comprou. E é essa opção que a gente quer aqui, localhost. A gente clica em localhost e ele vai fazer com que todos os projetos que sejam criados rodem na máquina que você comprou. Então é importante também sempre estar de olho para você não dar o deploy de muitas soluções. Mas como o nosso objetivo aqui é dar o deploy do Langflow, então aqui está suficiente, aquela máquina KVM2 não deve nos dar nenhum problema. Então vamos criar aqui um novo projeto. Cada projeto ele pode estar associado a vários recursos. O que é isso? Base de dados, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa é configurar um recurso. E aí, no caso, a equipe do Langflow ela disponibiliza para a gente, no Git deles, um Docker Compose. O Docker Compose nada mais é do que uma coletânea de serviços que fazem com que a aplicação rode 100% ali, com base de dados, com tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o deploy usando o próprio Git do Langflow. Então, eu vou vir aqui e vou copiar o caminho do Git do Langflow. Tem todas as opções de como você pode dar deploy de soluções. Então, pode ser um repositório público, privado, usando diferentes tipos aqui de Docker. E também base de dados. Você pode dar o deploy só de uma base de dados, se quiser. E eles também têm aqui alguns serviços, né, que você pode, que já estão prontos aqui. Beleza. Então, a gente vai usar um repositório público. Para isso, vou colar aqui, então, a URL do Git do Langflow. Então, ele vai carregar aqui o repositório. E uma parte super importante é a seguinte: como que a gente vai dar o build da solução? A gente, como eu falei, vai usar um Docker Compose. Então, vou utilizar aqui Docker Compose, beleza. Quando a gente coloca o Docker Compose, ele já pede aqui qual o caminho, né? Então, o caminho do arquivo do Docker Compose que a equipe do Langflow disponibilizou é esse aqui, docker_example, Docker Compose YAML. Então, rapidamente explicando para vocês, né? O YAML file, ele é tipo um JSON, só que com outro formato, né? Uma maneira de você organizar dados. E o Docker Compose vem nesse formato. E ele tem aqui os serviços que a gente vai dar o deploy. Então, simplesmente copiando esse arquivo lá, a gente consegue dar o deploy do Langflow e também de uma base de dados Postgres. Essa base de dados é super importante para que você tenha persistência dos seus fluxos e das suas soluções. Então, beleza. Uma vez copiado aqui o caminho, a gente vai substituir aqui a localização do Docker Compose, beleza? E vai dar um continue. Quando a gente dá o continue, ele começa a carregar as informações do projeto. Então aqui, rapidamente, ele cria aqui na aba General o nome do projeto. Então a gente tem aqui
o nome do projeto, você pode adicionar uma descrição, como a gente está construindo esse projeto usando o Docker Compose, o tipo de build, o diretório inicial, o root, e ele está aqui apontando para o YAML file. Como a gente colocou o caminho do YAML file, ele já vai trazer, como vocês podem ver aqui, o Docker Compose, que estava lá no Git. Então está aqui, e ele cria aqui o próprio Qulify, ele adapta o seu Docker Compose, incluindo toda a parte de network, né, para que você consiga ter acesso a essa solução pela internet. Então, vocês vão ver aqui que tem algumas coisas adicionais que o Qulify inclui, tá? É super importante agora, nessa próxima etapa que eu vou mostrar para vocês, a configuração de algumas variáveis de ambiente adicionais. Porque se você der o deploy só utilizando esse Docker Compose, sua solução do Langflow vai ficar exposta sem senha. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vem aqui na configuração em Environment Variables e a gente vai adicionar algumas variáveis aqui. A primeira variável que a gente vai adicionar é Langflow Auto-Login, e esse cara vai ser false. E a gente vai considerar que ela é uma variável de build, para que ela seja carregada durante o build da solução. Beleza? A gente vai colocar também outra que é Langflow Superuser, e aqui eu vou colocar teste, novamente build, e a última é a senha do seu superuser. Então, Langflow _superuser password. E aí, a gente vai colocar aqui a senha. Eu vou usar a mesma senha que a gente utilizou para o Qulify. Aqui. E o build, novamente marcado. Perfeito. Com essas configurações prontas, a gente vai também gerar um domínio. Isso é super importante. Então, a gente vê, né, hoje o Qulify ele fica exposto na porta 8000 da sua VPS, então você acessa ela via o IP da máquina, porta 8000, e a gente vai gerar um domínio aqui para como acessar o Langflow. Um detalhe, você pode customizar a URL usando um domínio. Para isso, você precisa configurar uma DNS. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo, mas é possível, né? Comenta aí se vocês querem algum tipo de explicação sobre essa configuração do Qulify, para você considerar colocar o seu próprio domínio ao invés de usar o IP. Mas como é um detalhe, não vou considerar aqui nesse vídeo, tá? A gente vai estar acessando via o IP da máquina. Então, beleza? A gente já tem o Docker Compose, a gente já colocou as variáveis de ambiente, então a gente vai dar o deploy. Basta clicar em deploy e aí ele vai seguir aquela receita de bolo que está no Docker Compose, considerando as variáveis de ambiente que a gente colocou, para dar o deploy aí para a gente do Langflow. Então vocês vão ter um Langflow autocustodiado, vamos dizer assim. Esse Langflow autocustodiado grátis, né? Você só está pagando o uso da sua VPS. E é importante que quando você faz o deploy utilizando a sua VPS, você não tem alguns riscos que outras dessas soluções têm, que é quando você, por exemplo, utiliza uma solução tipo, se você começa a usar muito a VPS, usar muito os recursos da máquina, você pode ter um custo alto, às vezes um pouco de surpresa. Quando a gente utiliza a nossa própria máquina, o máximo que vai acontecer é você esbarrar em limitação e as soluções pararem de rodar, ou rodarem com alguma dificuldade. Mas você não vai ter um custo surpresa. Então, vamos aguardar enquanto o deploy é realizado aqui dentro do Qulify. Beleza, pessoal? Então, o deploy já está feito. A gente vê aqui que está finished. E aí, só a gente vir aqui na configuração. A gente pega aqui o nosso domínio. Beleza. Então, vamos acessar esse domínio aqui. Ótimo. Então, esse já é o Langflow funcionando na nossa máquina. Então, ele fica, né, disponível naquele domínio. E como a gente setou as variáveis de ambiente para ele não fazer o login automático e considerar a senha, então é isso que a gente vai colocar.
Então, o nosso username aqui, né? A gente colocou teste, a senha era ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Então é isso, pessoal. Agora a gente tem o Langflow rodando aqui naquele domínio que foi gerado pelo Qlify, na nossa VPS, disponível na internet, né, através daquela URL, protegido com senha, né, login e senha. E o interessante é que depois, quando você construir qualquer uma dessas soluções, os seus fluxos, eles vão ficar disponíveis via essa URL, as APIs, tudo vai ficar ali disponível, né, e tudo rodando na sua VPS. Então, por hoje era isso. Queria mostrar para vocês como a gente faz o deploy de forma fácil, bem simples, com poucos passos, do Langflow, que é essa solução de AI super fantástica, nos ajuda a criar fluxos de AI no-code, né, um pouquinho até low-code, se você quiser customizar, mas principalmente no-code. Mas muita gente pedindo, né, querendo saber como faz o deploy. Então tá aí para vocês. Um grande abraço.